Graça e paz. Os saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Rogamos as misericórdias do Senhor nesta noite, né? Porque são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, eu creio tanto nesta palavra que tremo até os ossos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Oh, aleluias! Como é real, como é tremendo, como é magnífico. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Mara Barbosa, paz do Senhor para você. Boa noite. Que Deus abençoe você e a sua casa. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero aqui externar o carinho que vocês tiveram comigo, a compreensão que vocês tiveram comigo devido à minha ausência, devido às coisas que eu enfrentei, mas glória a Deus que Deus coloca tudo no lugar. Seja bem-vinda, Leni, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. O tema da nossa live é bem interessante que Deus propôs no meu coração. É para continuar. Aleluia. É para continuar. É o tema desta live de hoje. É para continuar, apesar das Célia Alves, Célia Gonçalves, saudades de você. Estou falando aqui do tema da nossa live. É para continuar. Oh, aleluias. É para continuar, apesar do choro. É para continuar, apesar das decepções. É para continuar, apesar das adversidades. É para continuar, apesar dos bombardeios. É para continuar, apesar de qualquer circunstância. É para continuar. É para continuar, porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que é que Ele está fazendo. É para continuar. Mas o mar está revolto e agora? É para continuar. As ondas se agigantaram e agora? É para continuar. Dúvida que é para continuar. Às vezes a gente anda desconfiando de tudo, né? De tanta gente, né? Mas Deus deixou claro, Ele disse que não era para confiarmos no homem. Ele disse que era para confiar nele. Então a palavra de hoje é para continuar. É para continuar. É para continuar. É para continuar orando, é para continuar louvando, é para continuar buscando e é para continuar se alegrando no Senhor. Se parar, meus amados, minhas amadas, a coisa era séria. Mas Deus sempre manda eu continuar, Ele sempre me dá forças para continuar, para insistir. E é algo extraordinário poder continuar. Quem disse que ele mandou parar? Porque Golias se levantou. Quem foi que disse que Deus disse que parasse porque Golias se levantou? Que igreja pode parar? Nenhuma igreja é para parar. Quando eu falo de igreja, eu sei que vocês me entendem, eu falo de mim. Eu falo de você. Ele disse, segueis testemunhas, tanto em Jerusalém, Cafarnaum, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo, mesmo com a pandemia, faz a obra na rua, pega o teu telefone, é para continuar. Mas a peste está assolando, é para continuar. É isso, é para continuar. Amados, Deus não chama a igreja para parar em meio à adversidade. Deus não chama a igreja para estar recuando. Deus não chama a igreja para se acovardar. Deus chama a igreja para ter cautela, sim. Temos cuidado, sim. Mas se precisar, vai. Continua. Se precisar, vai. Dá a cara para bater. Eu estive, amados do Senhor, esses dias, numa luta muito grande, num hospital, acompanhando uma pessoa que precisava muito, que sofreu um acidente de trabalho. E fez uma cirurgia muito difícil. Eu fiquei dentro do Otávio de Freitas. A quinta-feira todinha, da quinta para sexta, eu amanheci no corredor. Lá no hospital, no meio de tudo quanto era doente. Tomando conta lá, sentada numa cadeira e ele numa maca. E eu fiquei ali. E eu dizia, Deus me dá força, porque ali é o foco. E Deus dizia para mim, é para continuar. Quem sou eu para recuar?
Nós precisamos, amados, isso é um testemunho, nós precisamos. Houve necessidade de irmos numa maca. Por que numa maca? Porque tinha que ir para a UPA direcionar qual era o hospital que estava pegando um paciente nesse nível cirúrgico. Porque você pode ir para um hospital e de repente não sei lá e você ir para outro e não dá tempo porque o acidente foi muito sério. Mas eu me vi ali dentro de uma UPA, mas eu sabia que eu tinha que continuar. Eu não podia recuar, eu não podia parar. Você tem que entender que em meio à luta, você precisa continuar. Não foi fácil, mas Deus, ele é misericordioso. E quando eu digo, amados do Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é que eu vivo isso. A gente não pode recuar, a gente tem que continuar. Se a luta bate na nossa porta, a gente não vai se acovardar, não. Tem que dar a cara para bater, tem que ir, tem que ajudar. É preciso continuar. É para continuar. Apesar da adversidade, Deus chama você esta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. É para continuar. Celinha, é para continuar. É para continuar acreditando no Senhor. É para continuar orando. É para continuar abençoando. É para continuar jejuando. É para continuar adorando em meio à adversidade. É para continuar. Qual a dificuldade de entender? Se formos glorificar a Deus só quando estivermos na bonança, nas coisas favoráveis aos nossos olhos, quem adoraria ao Senhor? Mas ele quer ver o quê? O crente adorando na adversidade. Ele conhece o verdadeiro adorador, Marcos, na adversidade, meu amado. E não precisa ninguém ver, não. Continua adorando. Não precisa ninguém estar vendo que você adorou, que você orou, que você chorou na presença de Deus. Não precisa. Ninguém vai te recompensar com nada. O importante é continuar. E quem sabe se estamos continuando é Deus. É para continuar. Ordinário. Aqui no livro de João, capítulo 21. Uma referência maravilhosa. Deus ensinando para aqueles homens continuarem. Só que às vezes a gente precisa ver que a direção está errada. Às vezes a gente insiste numa direção. Aí Deus abre a visão dos discípulos aqui. A gente vai ver isso agora. O Senhor abre a visão dos discípulos e diz a eles: eu quero que vocês continuem. Agora vocês estão na direção errada. Deus até diz: usem as mesmas armas, viu? Usa, Rosalessa, as mesmas armas. Mas veja essa direção aí. Quais são as armas? Oração. Quais são as armas? Jejum. Quais são as armas? Santificação. Quais são as armas? Adoração. Mas veja a direção. Mas usa as mesmas armas. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, eu gostaria que vocês abrissem no livro de João, capítulo 21. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui, que está alto. Que diz o seguinte, capítulo 21, versículo 1, que diz o seguinte: a paz do Senhor, Vanusa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. É João capítulo 21, versículo 1. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e ele começa a dizer aqui o nome dos discípulos. Aí eu vou pular para o versículo 3, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sabe o que eu acho interessante? Simão Pedro diz: vou pescar. Ora, tu serve a Deus, tu não vai dizer: eu vou resolver isso, eu vou logo ali, eu decidi, vai ser assim, quem manda sou eu, quem pode sou eu. Aí ele disse: vou pescar. Aí os discípulos disseram: também nós vamos contigo. Pedro teve uma ousadia com falta de sabedoria. Vou pescar. Ele decidiu: eu vou pescar. Eu quero mandipósio. Aí os discípulos, porque Pedro estava liderando, aí os discípulos: vamos contigo.
Pedro não consultou a Deus. Senhor, é para eu ir agora? Senhor, eu vou jogar essas redes aonde? Não, lá vai Pedro, decide pescar. Os outros também vão na cabeça de Pedro, vão tudo por Pedro. Passaram a noite todinha pescando e não apanharam nada. As armas são a mesma. Precisa mudar a direção. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar jejuando. Você precisa continuar acima de tudo, exaltando e glorificando. Você precisa estar sempre buscando. Agora veja a direção. Se você está na direção certa, porque muitas vezes se perde a direção. Às vezes um condutor ele vem dirigindo. Ouça bem, ele vem lá dirigindo, está acostumado com o trânsito, e ele se distrai um pouquinho. Esta palavra é profética esta noite, oh, aleluia. E ele está tão acostumado com aquela estrada ali, ele está acostumado a caminhar, sabe, ir para aquela cidade, para aquele lugar, ele está tão acostumado que a autoconfiança dele, ele perde um pouco o foco. Por quê? Ele deixa de vigiar. Ele deixa de vigiar, mas ele continua com a mesma arma, mas ele não vigiou, mas ele continua com o mesmo carro, ele está acostumado com a direção, com o motor daquele carro, ele está acostumado com aquela velocidade. Sim, ele está acostumado com aquela velocidade, com aquele motor daquele carro, mas ele precisa vigiar. Aí o que acontece? O motorista não vigia, e quando ele não vigia, acontece um acidente. Ele sai da rota. Olha, um pouquinho que você não vigia, você sente a diferença. Um pouco que você fecha os olhos, você perde a rota, perde a direção e vê o inimigo e acha uma brecha. O motorista conhece a estrada, o motorista conhece aquela arma potente, aquele carro dele, aquele motor, mas a autoconfiança causa acidente. Você não pode perder a direção. Não pode perder a direção, você não pode deixar de vigiar. Você precisa vigiar para tapar as brechas. A autoconfiança é terrível na vida do cristão. Pedro simplesmente andando com o Senhor. Vou pescar. Os outros bora também. Foi tudo atrás dele. Não pararam, não oraram. Eu vou saber de Deus, eu vou consultar. Eu vou consultar. Nós temos um privilégio extraordinário. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, oh, aleluia. Nós temos o Espírito Santo, ele diz, vai não, vai não. Aí algumas pessoas dizem, como é que você diz que não gosta de orar? Como é que você vai se conduzir? Então, se você estiver na frente de uma liderança, está todo mundo perdido se não orarem, se não vigiarem, ou saber a sua responsabilidade com as pessoas que você lidera. É hora de vigiar. É hora de vigiar. Mas o extraordinário é que ele dá estratégia. É por isso que eu digo o que diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que eu amo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se não fossem essas misericórdias, ninguém estaria vivo. Se não fossem as misericórdias do Senhor, não existiria nem igreja. É a graça e as misericórdias. Não vamos decidir eu vou, aí pega o carro e vai, aí não vigia, aí acontece um acidente. Existem acidentes que não tem mais volta, querido. Existem acidentes que não tem mais volta, vigia esta noite. Eu acho interessante que no versículo 5 diz o seguinte, aí diz o 3, para concluir aqui, né? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Estava lá com as armas, né, certas, um número bom de pescadores. Deixa eu te dizer uma coisa, para você não se enganar. Esses homens aqui não eram amadores. Esses homens aqui sabiam pescar, conheciam o ofício. Quando Deus os chamou para serem pescadores de homens, de almas, eles já conheciam o mar da Galileia e outros mares. Eles estavam acostumados a pescar. Eu imagino que eles não deixavam faltar peixe na sua casa, porque eles estavam acostumados a pescar, com a pescaria, a manter a sua casa. Mas acontece que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente escuta a voz dele
Mara, qual é a direção que Deus está te dando? Vai na direção que Ele está te dando. A direção dEle é a certa. A direção dEle é poderosa. A direção do Senhor é algo extraordinário. Existem muitos cristãos frustrados, traumatizados, depressivos, porque não escutaram a voz do Senhor e tomaram o rumo errado. Continuam com as armas, mas apontada para a direção certa. Deus te chama nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, que você receba esta palavra. Observa a direção que você está apontando as suas armas. Aí diz o versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. E algumas referências, né, bíblicas aqui, em outros textos, a gente vai ver que eles dizem ao mestre, Senhor, nós passamos a noite toda, Senhor, e não pescamos nada, Senhor. Aí o Senhor diz que a gente joga a rede à direita. Quando eles disseram ao Senhor, Senhor, nós não conseguimos nada, eles talvez estivessem pensando, nós conhecemos de pescaria, nós conhecemos esse mar, estamos acostumados a pescar, Senhor, e a noite toda não aconteceu nada, vai acontecer agora. Sabe o que é que Deus te diz nesta noite com esta palavra? Você pode estar dizendo, Senhor, eu já passei a minha vida toda nessa insistência. Senhor, eu já passei a vida toda orando para isso. Senhor, eu já passei, foi o dia hoje chorando. Senhor, eu passei o dia hoje me lamentando. Senhor, eu passei hoje o dia, Senhor, em oração. Muda a direção, muda a direção, muda a direção. Pede a Deus que te dê visão de águia. Aí o Senhor fala para eles, lança a rede à direita do barco e achareis. As armas são as mesmas. Precisa ter direção. As armas são a mesma. Precisa ter a direção. A direção, Mara, ela vem do céu. Vem do Senhor. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Certeiro. Oh, aleluias. Pega a tua arma esta noite e lança a arma no lugar que Deus te mandar. Ele disse que é certeiro. Você não vai arriscar. Será que eu vou pescar? Ah, mas eu passei a noite toda me lamentando. Eu venho me lamentando a minha vida toda. Será que vai dar certo? Lança a tua rede na direção que Deus mandar, que vai ter pescaria. Vai ter pescaria, vai ter abundância. Só que tem um detalhe, você vai abençoar a sua vida e a vida das pessoas. Esta palavra é tremenda esta noite. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram ao barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha que algo extraordinário. Eu já li esse texto, mas eu nunca tinha tido esta visão desse texto que estou agora. E outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixe. O versículo anterior. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu e lançou-se ao mar. Ouça bem, nós precisamos estar prontos para estarmos na presença de Deus. Nós precisamos estar vestidos em todos os aspectos que eu quero falar. Nós precisamos estar organizados, porque nós servimos a um Deus que se revela.
Eu estou aqui ministrando a palavra com temor e tremor, porque eu estou com a Bíblia Sagrada na minha mesa, na minha sala aberta, e eu tenho reverência, porque Deus, ele se revela através da sua palavra. E aí o discípulo viu que era Jesus que vinha sobre as águas, e ele estava nu, colocou uma túnica e lançou-se no mar. Ele estava com vergonha da presença de Deus, porque ele estava nu, ele estava errado. Você precisa entender que não há mais tempo de estarmos desprovidos na presença de Deus. Seja bem-vinda, Jailson. Meu amigo, Emanuele Rocha, minha prima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não há tempo de estarmos mais desprovidos da presença de Deus. Porque o Senhor é santo e é poderoso. Precisamos estar vestidos e estar prontos, porque a qualquer momento Deus fala conosco. A qualquer momento o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória. E esses homens, ele ficou apavorado porque estava sem roupa. E quando ele viu que era o Senhor, lançou-se ao mar. Há uma outra referência bíblica que diz que eles estavam no barco e a tempestade estava muito grande, o mar estava revolto e o mar começou a agitar aquele barco, eles tiveram medo que eles morressem, que aquele barco viesse a pique. Um movimento nas águas, e disseram que era um fantasma. Jesus estava andando sobre as águas, e aqueles discípulos disseram, é um fantasma. A Bíblia vai dizer que eles tiveram medo. Calma, crente não vê fantasma, crente vê o sobrenatural. Crente não vê fantasma, crente vê a glória de Deus. Crente não vê fantasma, crente vê o sobrenatural de Deus. E aqueles discípulos disseram, é um fantasma, e tiveram medo. Nós estamos passando por um processo difícil. A nossa nação entrou na fenda da rocha. Nós já falamos sobre isso, eu não quero me ater neste assunto. A nação brasileira, o mundo, está na fenda da rocha. Ouça bem, no nome de Jesus. Por um momento difícil, mas tenha calma. A nação não vai ver um fantasma. A nação brasileira não vai ver um fantasma andando sobre a nação. A nação brasileira vai viver o sobrenatural de Deus. A nação brasileira vai ver a mão de Deus por muita misericórdia, tirando a nossa nação da fenda da rocha. Calma, que na tempestade, nesta pandemia, iremos ver o sobrenatural de Deus. Ele tirará esta nação da fenda da rocha. Haverá um tempo para a igreja do Senhor. Mas para isso eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que estar me esforçando para fazer a vontade de Deus, que sempre foi boa, perfeita e agradável. Porque foi que o discípulo colocou, não é, uma capa sobre si e lançou-se ao mar, porque ele não estava prevenido, ele não estava esperando a presença de Deus. Esteja pronto todos os dias para a presença de Deus na sua vida. Eu acho interessante que as pessoas se preocupam. Amanhã eu vou ter um dia difícil. Amanhã o meu dia vai ser difícil no trabalho. A noite vai ser difícil. Fica prevendo dificuldades, amados do Senhor. Se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare para ter um dia alegre. Que Lamentações 3:22 está na sua vida. Se prepara para sorrir, se prepara para o melhor, porque estamos vivendo as misericórdias do Senhor. Deus se levantará como grande, e esta nação não vai ver fantasma, vai ser o sobrenatural, vai ser a presença gloriosa, vai ser o amor, vai ser a misericórdia que vai descer sobre esta nação. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas, amados, nós precisamos desse cuidado para estarmos na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E eu acho interessante, né, que diz aqui o versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados.
levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. A providência de Deus, a providência de Deus. E eu quando escuto algumas pessoas dizerem, me belisca para ver se eu estou falando, para ver se eu estou vivendo isso mesmo. Não precisa beliscar, crê somente, que você não vai ver sobrenatural, porque crente não vê fantasma, crente vive o sobrenatural de Deus. Porque foi que o discípulo aqui não viu o sobrenatural, porque ele estava nu, ele estava o quê? Ele estava sem roupa, ele colocou a túnica quando reconheceu que era Jesus vindo sobre as águas e lançou-se ao mar. Ele não contemplou, porque ele não estava pronto, não estava vestido, não estava preparado. Que estejamos prontos para viver o sobrenatural. Crente não vê fantasma, crente vê e vive o sobrenatural do Senhor. Aí diz o versículo 9 o seguinte: logo que saltaram em terra, viram ali, brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Olha que bênção. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Oh, aleluias. Porque sabiam que era o Senhor, louvado seja Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus diz, olha, todos os peixes agora para apanhar. As redes ficaram tão cheias, amados, tão cheias de peixes, que aqueles homens não podiam tirar as redes só. Aqueles homens precisaram de ajuda. Quando aquele barco foi se aproximando da praia, os outros discípulos chegaram e começaram a puxar aquelas redes para ajudar os discípulos a tirarem lá aqueles peixes, porque tinha demais. Tinha tanto peixe que o texto diz aqui, eu não sei como aquela rede não se rompeu de tanta bênção. Escuta uma coisa no nome de Jesus. As bênçãos vão ser tantas sobre a tua vida que você vai precisar de ajuda para administrar. Então, conversa com Deus, pede orientação a Deus, pede, Senhor, me dê estratégia. Como é que eu vou conduzir com esta bênção? O que é que eu vou fazer com tanta bênção? Não é pisca para ver se é verdade. Meu Deus, parece que estou vendo fantasma, que nada. Crente não vê fantasma, não esqueça. Crente vive o sobrenatural de Deus. Crente vive o sobrenatural de Deus. E aqueles homens ficaram pasmos, admirados, perplexos, assustados com tanto peixe. E os discípulos se juntaram para ajudar a tirar aqueles peixes de lá. Isto, amados do Senhor, é algo extraordinário da parte de Deus para as nossas vidas. Haverá bênção, haverá multiplicação, haverá um tempo de paz, porque Deus é Deus de misericórdia. Nós não estamos falando aqui nada que não tenha nas Escrituras, amado. E eu acho interessante quando diz assim, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Então tenha calma, que a sua rede não vai se romper. Ouça no nome de Jesus. As bênçãos vão ser tantas. Olha, a tua rede não vai romper, não vai a pique. Você está entendendo? Paz do Senhor, Abraão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. A tua pescaria, a tua rede, ela não vai a pique. Porque Deus, Ele envia pessoas para nos ajudar. O Deus que dá o milagre, o Deus que dá o escape, Ele é aquele Deus que toma conta de nós em todo momento.
Você não diz Deus é bom em todo tempo? Em todo tempo Deus é bom? Então o Deus que mandar o milagre é o mesmo Deus que vai te dar discernimento para lidar com a situação. Porque Deus é estrategista em nos ajudar. As armas estão certas. Só não erra o foco. São essas armas mesmo. Só não erra o alvo. Não erra o foco. A autoconfiança é uma tragédia na vida do cristão. A autoconfiança é uma tragédia. Conheço a estrada, estou acostumado com este carro. Aí começa, porque está acostumado ali, aí esquece de vigiar, perde o foco. Não pode perder o foco. A direção que Deus te colocou, vai em frente. Vai em frente, que o Deus estrategista é contigo. E se de repente você começar a viver o sobrenatural, não te assusta, porque não é o fantasma te impulsionando na direção certa, mas é a mão, mas é a mão, mas é a mão do Todo-Poderoso te dando a direção certa. Segue o plano é o melhor para a tua vida, o plano é a cruz. E eu acho interessante no versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, jantai, olha que lindo. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então, quando as coisas começarem a acontecer, irmã Regina, quando as coisas, amadas, começarem a fluir, as bênçãos começarem a entrar na sua casa, não pergunte quem é, saiba que é o Senhor, porque Ele acrescenta na saúde, Ele acrescenta na alegria, Ele acrescenta no pão, Ele acrescenta no ministério, Ele acrescenta na família. Ele acrescenta, Ele presenteia, Ele faz, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é e que há de ser. Ele é o leão da tribo de Judá, oh, aleluias. Ele é o caminho, Ele é a saúde das nações, Ele é o libertador, Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o consolador. Ele é tudo que nós precisamos. E nesta noite, nós temos este amigo fiel. Nós temos o Senhor, que é tudo que nós precisamos. E ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor. E quando os discípulos saíram daquele barco e viram aqueles peixes, e os outros discípulos ajudaram, é porque é assim. A gente, quando está numa dificuldade, eu acho extraordinário, Deus manda as pessoas para nos socorrer. Oh, aleluias. Deus manda as pessoas para nos socorrer. Maria Mendonça, bem-vinda em nome de Jesus. Deus manda as pessoas certas para nos socorrer, para nos ajudar com as nossas redes, com as nossas necessidades, para não irmos a pique. Aí Ele vai mandar alguém. Muitas vezes a gente está olhando na direção errada. Aí Deus disse, eu vou te mostrar que você é dependente do Senhor, não é dependente do homem, você é dependente de Deus, você não é dependente do homem, porque quem cuida de nós é o Senhor. E muitas vezes, deixa eu te passar uma experiência, muitas vezes Deus tira pessoas da nossa vida. Muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida, porque estão atrapalhando a nossa comunhão com Ele, estão nos fazendo errar o caminho, estão fazendo que a gente perca o foco. Aí Ele permite que pessoas saiam, que coisas saiam das nossas vidas, para que Ele não nos perca, para que a gente não possa em momento nenhum errar o alvo, o caminho do céu. As suas armas não estão erradas. As suas armas são potentes, mas direciona ela para o lugar certo, para o alvo que Deus quer. Você está com tudo pronto, já passou pelo vale de dores,
já passou por muitas dificuldades. Está com a arma na mão, Mara. A direção é outra, meu amor. O problema não está em você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu tenho autoridade de Deus para te dizer isto esta noite. Mara, as armas estão certas. A sua posição está certa. Mas acontece que o alvo é outro, Mara. Deus vai te mostrar qual é o alvo. O problema não está em você. Nós não podemos, Abraão, estar dando murro e ponta de faca. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ferir as mãos. Mara, vai esfolar as mãos. Dá uma olhada nas tuas mãos. Agora. Abraão, dá uma olhada nas tuas mãos, Abraão. Bernadette, dá uma olhada nas tuas mãos. Vou orar assim, irmã Regina. Orar assim por Neide, a sua filha. Irmã Regina, dá uma olhada nas suas mãos. Dê uma olhada nas mãos de vocês. O que vocês podem encontrar, oh, aleluia, é o que eu estou encontrando nas minhas mãos. Há marcas nas minhas mãos do tempo. Oh, aleluia. O tempo vai passando e a pele da gente muda. Existem marcas nas nossas mãos. Mas essas marcas, Deus permite, porque a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando e vai mudando alguma estrutura, Valdir, no nosso corpo. Olha as mãos de vocês. Luiz Henrique, olha as tuas mãos. Talvez você veja poucas marcas do tempo, porque você é novo. Valdir também. Aí olha as minhas mãos, eu encontro umas marcas. É natural as marcas do tempo. Mas não tem marcas de feridas. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a não dar murro em pontas de faca. Porque se eu dou murro em ponta de faca, vai esfolar minhas mãos. As minhas mãos não foram feitas, Abraão, para dar murro em ponta de faca. Não foi essa a estrutura que Deus me deu, Jailson. Deus não te deu uma estrutura para tu estar dando murro em pontas de faca. Porque Ele sabe que tu não vai aguentar, vai ferir tuas mãos. Nós precisamos entender, procurarmos a direção certa para lutar, o alvo certo. As armas são as mesmas. Oração, jejum, leitura da palavra, procurar estar se santificando, senão ninguém vai. Sem santificação ninguém vai a Deus. Mas precisa colocar as armas no lugar certo, na direção certa. Qual é o inimigo? Existem pessoas que ficam orando e chorando, procurando uma direção. Bruno, como eu estou feliz com você aqui, meu sobrinho. Bem-vindo em nome de Jesus, meu amor. Eu vi que a semana passada você foi atrasada, mas chegou no meio da live e eu não falei, mas agora estou falando. Amo você, meu amor. Então, muitas vezes, a gente está com a arma certa, está tudo certo a arma, e o alvo está ali, que Deus deu a direção. Porque é assim, Deus dá a direção. Ele dá para mim. Se eu quiser ir, beleza. Se eu não quiser, eu vou fazer. Ele vai fazer o quê? Então, você está com a sua arma. A arma é essa. Aí você começa a achar que a culpa é em você, que você não está fazendo a coisa certa em relação às suas armas. Não, a culpa está em mim porque não dá certo. Não é possível. Você precisa entender que você está com as armas certas. Muda a direção. Aí os discípulos Pedro resolveu simplesmente, vou pescar. Não perguntou para que lado ir. Senhor, eu vou para a direita ou para a esquerda? A autoconfiança, vamos voltar para a autoconfiança. A autoconfiança, eu estou acostumado. Essa palavra serve para mim, amados. Podem ter certeza. Eu estou acostumada. Eu vou pescar. Aí os outros discípulos, eita, eu também vou. Aí foi tudinho. É brincadeira passar a noite acordado, jogando a rede no mar a noite toda, e a mãe sem não pescar nada. Diz aqui o versículo, e não apanharam nada. João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo.
foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Eles não falaram que ia pedir a direção do dono do mar. Deus é dono da tua vida. Pede direção. Ele faz. Ele pode. Ele é. Aí lá vai os homens pescar sem pedir direção. A autoconfiança. Já falamos aqui que eles eram pescadores. Faltava peixe na casa desses homens não, viu? Não faltava peixe na casa deles não. Eles eram pescadores. Aí Deus nos chama para ser pescadores de almas. Para ganhar almas para o reino de Deus. Mas o primeiro ofício estava ali. Estava lá no sangue, que eram pescadores. Eles só precisavam entender que precisavam ouvir a voz de Deus. Senhor, minhas armas são a mesma. O Senhor quer que eu jogue essa rede aonde? Aí lá vai, tudo autoconfiante. Todos eles autoconfiantes. Pegaram a redezinha, decidiram pescar, outros foram atrás e jogaram a rede. O problema estava nas redes que Pedro jogou? Não. O problema estava na falta de direção. Muitas vezes a gente pensa que estamos com as armas erradas. As armas estão certas. As armas estão certas. Você está usando as armas certas. Continua com essas armas. Agora olha a direção. Você é crente na pessoa bendita de Jesus. Você é filho de Deus. E onde já se viu um filho sair para resolver as coisas sem consultar o pai? Quem já viu? Eu vou pescar. Versículo 3, João 21. Os outros. Tamo junto. Quer o quê? Bora ralar, penar a noite todinha. Nada apanharam. Você tem pai. Perdão. Me perdoe. Você tem pai. Pede a direção do teu pai. Você não é qualquer um. Você tem que entender. Tem gente esta noite que está com o espírito assim, de culpa. O erro é meu, eu não sirvo, não é possível, o erro tem que estar em mim. Não é possível que todo mundo dá certo nisso e eu não dou. O erro está em mim. Essas armas não estão certas. Tem que ter alguma coisa. As armas não estão certas. Deus me levanta nesta noite para ser boca profética na tua vida. As tuas armas estão certas. Não larga as tuas armas. Pede ao teu pai a direção aonde tu vai jogar a tua arma. Entendeu? Que não é o matódio que tá para peixe, não. Com essa pandemia aí, tu acha que o matodinho tá para peixe? Se Deus levantou-se para castigar a terra, se ele colocou a nação brasileira na fenda da rocha, se ele levantou-se e colocou o mundo na fenda da rocha, eu gostaria que quem não viu essa pregação ainda procurasse lá no YouTube para assistir. A nação brasileira está na fenda da rocha. Tem lá Iranise Lima, Iranise com S-E. Amados do Senhor, com isso tudo que está aí, o mar não está para peixe mesmo, porque o dono do mar é Deus. E ele disse, o mar não vai ficar para peixe e acabou. Quando ele quer encerrar os céus, acabou. Quem somos nós para contendermos com o Todo-Poderoso? Ele estava dando uma lição aí aos discípulos. Vou pescar, estou me achando, conheço o mar. De pesca, quem mais conhece sou eu. Você pode até conhecer de pesca. Você pode conhecer de mar. Mas a direção da rede, quem dá é Deus. Oh, aleluia. Você pode conhecer o teu ofício. Mas a direção da tua vida, quem tem que dar é Deus. Oh, aleluia. É Deus que tem que dar a direção. Não toma a atitude dos discípulos. Simplesmente querem pescar e vai. E os outros ainda dizem, vamos também. Sem pedir direção a Deus para pescar. Vai passar a madrugada toda pescando. Vai amanhecer e não vai apanhar um peixe. As tuas redes estão certas. As tuas armas estão certas. A tua direção é que está errada. Não fica te culpando. Ai, meu Deus.
O que é que está errado? Essas armas estão erradas, porque não é possível, Senhor. Não fica com pena de você, não. Você tem saúde. Você tem Jesus. Você tem paz em meio à tempestade. Busca a vontade dele. E pega a mesma rede. Oh, aleluia. Volta para o mar. Mas antes de jogar a rede, para não ficar sem a rede, tu diz, Deus, se tu disseste que é para continuar, qual é a direção? Ele dá a direção. Ele dá a estratégia. Ele é o poderoso. É o leão da tribo de Judá. E eu acho algo extraordinário. Que diz assim, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Olha que tremendo. Por isso que eles se assustaram, Valdir. Porque Jesus já tinha ressuscitado. Oh, aleluia. Que palavra extraordinária. Aí Jesus aparece no mar, pronto, é fantasma. Quando o mar estiver agitado e começar a fazer bonança, não se assuste não, que não é fantasma não. É que você está vivendo o sobrenatural. No tempo de pandemia, a crente também vive o sobrenatural. No tempo do mar agitado, Deus manda na porta da gente e a gente vive o sobrenatural, porque Deus manda e não é mandado. Ele é suficiente, aleluias. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. E o Senhor começou a precisa entender algo esta noite, aprender algo esta noite. A tua rede está certa. Marlene, as redes estão certas, Marlene. As armas estão certas. Não te culpa se algo não deu certo. Pede apenas direção de Deus para saber para onde você vai jogar as redes. Mas são essas armas, não despreze essas armas. As armas estão todas certas. Agora Deus, que é dono do mar, dono da tua vida, dono do teu ministério, dono da tua casa, dono da tua família, Deus é que vai te dar a direção aonde você vai lançar as redes. Precisamos vigiar, amados do Senhor, para não fazermos como os discípulos, porque conheciam o mar. Porque conheciam o mar, eles queriam jogar onde bem quisessem. Não consultaram ao Senhor e passaram a noite se acabando de trabalhar, insistindo, jogava a rede, nada, jogava a rede, nada. Até que as misericórdias do Senhor chegaram naquele barco, naquele mar. Aí lá veio o Senhor andando sobre as águas. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Aí o Senhor vem andando sobre as águas e fala com eles, olha, calma. As armas estão certas. Eu vou te dar a direção. Espera a direção certa. Oh, aleluia. Aí Deus disse, olha, agora passaram a noite toda e não apanharam nada, não foi? Beleza. Peguem as mesmas redes e joguem à direita. Oh, aleluia. Bastou só uma palavra do Senhor. Aqueles homens entenderam e jogaram as redes do lado direito. A bênção foi tão grande. A vitória foi tão grande daqueles homens. A vitória foi tão extraordinária que as redes encheram tanto de peixe que quase a pique. Aprenda uma coisa nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. As tuas armas estão certas. As tuas redes estão certas. Mas não decide e sai. Consulta ao Senhor. O erro não está nas tuas armas. Está tudo certinho. A direção é que está errada. Pede direção. Pede direção. Que Deus
vai te mostrar o lugar certo de tu colocar a tua rede. Chegou o tempo de você lançar a sua rede. É tempo de bênção. É tempo de fartura. Fartura de alegria. Fartura em todos os sentidos. As redes estão certas. Valdir, as redes estão certas. Não muda as armas, Valdir. Muda a direção. Muda a direção. Só a direção. Não fica te culpando, não. Pede discernimento a Deus e muda a direção. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Leão da tribo de Judá, é que Ele continue nos abençoando. Que Ele continue te abençoando. E que você continue com essas armas. Peça a Deus que te dê a direção para você lançar no lugar certo a sua rede. E não esqueça que quando vier a pescaria, você não vai estar vendo fantasma, porque crente não vê fantasma. Crente vive o sobrenatural de Deus. Te prepara para o grande. Te prepara para viver o sobrenatural. Eu sei que parece loucura o que eu estou falando. Porque a palavra de Deus para os que perecem é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No tempo de pandemia, no tempo do caos, nesse tempo que Deus colocou a nação brasileira na fenda da rocha, a igreja do Senhor, aqueles que estão vigiando, vai viver o sobrenatural de Deus. E se você vê algo estranho no mar da tua vida, no mar na tua casa, algo sobrenatural, presta atenção. Você não vai ver fantasma, não vai ser um fantasma. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai andar sobre as águas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai andar sobre as águas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Viva ainda em 2020 o sobrenatural de Deus. Agradeço a todos pelo carinho, por estarem conosco nesta live. Eu creio que hoje é segunda, né? Que sábado eu faço outra, mas eu aviso o dia direitinho. Que Deus continue abençoando. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm, pelo apoio ao meu ministério. Eu agradeço as orações, não é? Como já agradeci no começo, que tiveram comigo. E peço a vocês, quem não tiver inscrito lá no nosso canal, vá lá no YouTube, procura lá Iranize Lima, Iranize com S-E. E se inscrevam lá no meu canal, porque quando eu tiver já com 1000 inscritos, então eu não vou mais ter Face, que eu não gosto. Eu vou fazer as transmissões só no canal, no YouTube. Então, o que é que acontece com essas ministrações aqui? Quando eu termino, no outro dia eu lanço no canal no YouTube. Porque quem não tem Face pode acessar, e isso tem sido uma bênção. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe e guarde. Tenho orado pela vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até sábado, se Deus quiser.